Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, à noite, das 7h30 às 8h30 da noite, e pode nos assistir nos canais 19 e 53.1, também pela internet no rtv.net.br ou então na live no Facebook, é só procurar RTV Criciúma. Antes de mais nada, antes de começar, queria lembrar você que a gente pode trocar uma crítica por uma sugestão. E a sugestão, geralmente, ela é mais bem recebida. Porque se a gente vê que tem algo que não está tão certo assim, que poderia ser melhor, que alguém não está fazendo com tão boa vontade, a nossa tendência é criticar. Só que a crítica, ela já é recebida, né, a pessoa já fica meio estranha, já não gosta de receber aquilo. Mas se você quer criticar para melhorar alguma coisa, que tal você começar fazendo uma sugestão? Né? Por que a gente não diz, olha, fulano, quem sabe para esse caminho seja melhor? Eu estava olhando aqui e pensei, quem sabe se você fizer dessa forma, fica um pouco mais fácil até para você. O caminho vai ficar mais curto. E quando a gente fala com jeitinho, quando a gente fala com respeito e sugerindo algo a outra pessoa, é muito mais fácil que ela aceite a nossa opinião. Então hoje vamos tentar trocar, né, a opinião, vamos dar uma sugestão ao invés da crítica, que eu tenho certeza que vai fazer muito mais bem para a nossa relação dentro de casa, no ambiente de trabalho, até mesmo na rua, seja com o porteiro, com o vizinho do prédio. Com certeza, quando a gente fala de um jeitinho melhor, a gente consegue melhores resultados. Vamos pensar nisso juntos hoje? Ótimo dia para todos nós! E hoje é o Dia Nacional do Combate ao Câncer Infantil e a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso com o médico cirurgião pediátrico. Está comigo o Dr. Christian Prado. Doutor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente agora. A gente estava conversando aqui antes de começar, doutor, e já vi que a tua aparência engana, porque tu és médico há bastante tempo já, né? Sou um pouquinho velho, já não sou mais criança. Hoje meus pacientes já foram meus alunos na universidade. Eu tenho vários pacientes que são alunos de medicina e já são médicos, então eu tô velho já, um pouquinho. Tá enganando bem, então. Não. Doutor, mas quando a gente fala de cirurgia pediátrica, ela é uma especialidade dentro de outra especialidade? Como é que é isso? Na verdade, a cirurgia pediátrica, ela nasceu da cirurgia geral há mais de 60 anos, né? Mais ou menos em 1950. Por causa da evolução técnica na cirurgia, no atendimento das crianças. As crianças têm muitas malformações e mesmo as neoplasias, que são os tumores, né, que são muito específicos e têm um comportamento muito diferente do adulto. E para que esses médicos tivessem melhor resultado, ou seja, tivessem mais experiência naquelas doenças muito específicas, se criou a especialidade, começaram a fazer critérios de formação e daí da cirurgia geral se proveio a cirurgia pediátrica, que é uma especialidade totalmente separada, mas ela tem como pré-requisito para ser cirurgião pediátrico, você tem que ser cirurgião geral também. Então você fez primeiro cirurgia geral e depois foi se especializar em criança? Cirurgia pediátrica. Normalmente são 5 anos de formação, depois da faculdade de medicina, que são 6. Mais ou menos 11 anos já dá para sair mais ou menos preparado. E você trabalha com cirurgia pediátrica hoje mais na área oncológica? Isso. Na verdade, eu sou cirurgião pediátrico, né? Então, hoje o atendimento da criança, ela necessita ser feito em locais em que existe uma equipe multidisciplinar, então a gente não trabalha sozinho e realmente não trabalhamos sozinhos, nós temos equipes. E dentro dessas equipes, é natural que dentro da cirurgia pediátrica, uma área muito ampla, porque ela atua desde as doenças renais, doenças pulmonares, tudo relacionado à cirurgia, né? Os tumores, as malformações congênitas, até cirurgia fetal, que a gente se divida em termos de conhecimento, fazendo especializações, cursos, para que a gente atue numa área específica. Na minha equipe, que nós somos em 3 cirurgiões, eu atuo na área de oncologia pediátrica há mais de 10 anos. Né? Nossa, é bastante tempo já. Isso. Imagino que muitas cirurgias o senhor já fez, já atendeu muita gente, que não é só daqui de Criciúma, por conta do tamanho, da complexidade que hoje é o Hospital São José, né? Isso, a gente recebe paciente da macro-região sul, né, que é a região de Tubarão, que é a Morel, a região toda de Criciúma, que é o REC, e a MESC, que é o sul. Então, o extremo sul
a área de referência de abrangência do serviço do Hospital São José, né, da oncologia, é ampla. Então a gente recebe paciente de toda essa região, às vezes até de outras regiões também, em virtude que no estado só tem 2 hospitais que atendem convênios também para oncologia. Todos os outros são só públicos. Então só o São José e o Hospital de Joinville, que é o Géser Amarante, que atendem convênio. Então todos os outros só tem esses 2 para convênio. Então muitos pacientes também vêm de outras regiões do estado em virtude dessa possibilidade. Doutor, quando a gente fala em câncer infantil, a gente já associa aqui na região com a Casa Guido, que faz um trabalho excelente, né? Excepcional. Mas a gente estava falando aqui que quando a gente fala com a Casa Guido, a gente consegue entender muito bem esse papel social, que é de extrema importância. Mas às vezes a gente não conversa sobre o papel da medicina mesmo ali dentro dessa questão. E os médicos também fizeram parte da implantação da Casa Guido aqui, né? Na verdade, a Casa Guido, o serviço de oncologia pediátrica existe há muitos anos, antes de eu chegar. Já existia uma oncologista, que é a doutora Sandra, mas era um serviço muito pequeno, com muito pouco atendimento e não era referência para a região. Então, eventualmente, iam pacientes. Com a vinda do Dr. Tiago Nava, que foi o nosso precursor, nosso colega que iniciou o serviço, eu vi os primeiros esboços do desenho do Guido, o logo do Guido. Eu me lembro ele animado, mostrando como que seria o logo, como que seria o bonequinho. Foi muito legal ver esse início. Ele é um cara muito abençoado, muito ativo, né? Então eu vi essa criação. E sempre foi nesse planejamento, que para que a gente pudesse ter um serviço, que pudesse dar o atendimento de qualidade que a gente exige para os pacientes, precisa desse arcabouço social. Porque uma criança com câncer, ela envolve a família inteira. O pai não pode, a mãe não pode trabalhar. Algumas vezes, uma criança com leucemia fica em indução até 1 mês internada. Como que o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar? Que empresa vai sustentar isso? Então, acaba que precisa dessa ajuda, né? Muitos pacientes não têm grandes condições financeiras e emocionais. Então, o Guido era importante que existisse uma instituição como o Guido. E, felizmente, o Tiago, conseguiu se associar ou cativar pessoas que mantiveram o Guido mesmo com a saída dele. Então, há muitos anos ele já saiu da cidade, foi procurar outros caminhos, né? Está muito bem. Encontrei ele agora faz 1 mês. Eu estive no Congresso Internacional de Oncologia, que foi na França, e ele estava na Suíça. Então, a gente se encontrou no Congresso, conversamos bastante. Falamos muito sobre Criciúma, ele tem saudade, obviamente. Quem sabe ele não visita a gente daqui a pouco, né? Então, era importante ter esse arcabouço. Então, o Guido faz esse papel, sem esquecer que existe um serviço por trás, que a parte social é extremamente importante, mas o mais importante para os pais, sem dúvida, é que a criança fique boa. Então, para isso, existe toda uma equipe. São 3 oncologistas pediátricas que trabalham no São José, mais nós da cirurgia pediátrica. Eu, claro, sou cirurgião pediátrico que faço a maior parte das cirurgias oncológicas, mas eu tenho meus colegas de equipe que vão dar o suporte, eventualmente, em algumas urgências que ocorrem com essas pacientes, né? Então, são uma equipe pelo menos de 6 pessoas, só de médicos cirurgiões, fora enfermagem, psicóloga, terapia ocupacional, o próprio Guido, que fornece vários atendimentos que a gente não tem e não são cobertos pelo sistema público, né? E então é um trabalho de muita gente para cada criança ter um bom resultado. E embora a gente acompanhe, sabe que existe uma mortalidade desses pacientes, né? Eles morrem, infelizmente. Para você entender assim a gravidade disso, o câncer pediátrico é a maior causa de morte em crianças por doença. Se a gente pensar nos acidentes, que são o que a gente chama de trauma, é a maior causa de morte em criança. E adolescente, que são os acidentes de trânsito, afogamento e tudo mais. Agora, por doença adquirida, é o câncer. Nem meningite, nem pneumonia, nem diarreia, nem nenhuma outra patologia, gripe A ou tudo mais, o câncer mata muito mais. E não é só aqui, é no mundo inteiro. Então, a gente tem essa preocupação de resultado, de qualidade de resultado. E a gente, felizmente, está dentro das estatísticas que a gente espera, que são nacionais, a gente está bem dentro delas para ter um bom resultado. Doutor, em que momento essa criança que está passando por um câncer vai fazer uma cirurgia? Todas fazem, nem todas?
assim, a maioria dos tumores, né, em criança, para entender, são para cada 1 milhão de crianças, 1 milhão de habitantes, que é a nossa macro-região, por ano se estimam 100 a 150 crianças com câncer. Alguns tumores são benignos, né? Quando a gente fala em câncer, basicamente são tumores malignos. O que define ser benigno ou maligno é a capacidade de colocar sementes à distância, que nós chamamos de metástase, ou a capacidade de ser invasivo e causar lesões de estruturas muito nobres, né? E então a gente, atendendo isso, alguns pacientes vão fazer quimioterapia, outros vão fazer radioterapia, outros vão fazer radioterapia e cirurgia. E esse tratamento multimodal, hoje com imunoterapia, que fez com que houvesse a melhora de resultado no tratamento do câncer infantil. Para ter uma ideia, nos anos 50, a sobrevida de uma criança com câncer pediátrico era 30%. Hoje é 86%. Então, mudou muito. No Brasil é por volta de 70 e poucos. Nosso serviço é por volta de 70 e poucos. Por que não é 86%? Porque ainda nós temos uma dificuldade de diagnóstico precoce desses pacientes. Então, porque em crianças, diferente dos adultos, no qual os adultos fumam, bebem, provocam o câncer. Provocam o câncer, né? Porque o câncer é uma mutação de uma célula que às vezes tem uma predisposição ou não, que faz com que ela comece a se multiplicar desordenadamente. Então, um clone de uma célula começou a se multiplicar. As mutações, elas ocorrem o tempo todo na gente. E a gente tem vários mecanismos de defesa para que elas não aconteçam, para que elas não virem tumores ou não tragam prejuízo para nós. Só que chega um momento que se expôs muita radiação, tomou sol demais, não usou protetor solar. Em algum momento, aquilo no nosso organismo, já nossos mecanismos de defesa não conseguem combater e permitem que o tumor se desenvolva. A criança não tem esse problema. Então, ela já nasce ou com uma predisposição ou sofre um evento que causa essa mutação, que é aleatório, esporádico. Existem algumas doenças que são familiares, tem síndromes familiares que levam ao câncer. Mas a maioria dos casos são esporádicos. Então, como eu não tenho uma prevenção, né, eu tenho que pensar em outra estratégia, que é o diagnóstico precoce. Para você ter uma ideia, assim, uma criança com câncer do sistema nervoso central, que é do cérebro, por exemplo, ela costuma consultar 5 médicos antes de fazer o diagnóstico. Isso é uma estatística do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que é do Rio de Janeiro, que faz as pesquisas e norteia os tratamentos de câncer no Brasil. Então, por que demora? Porque as pessoas não reconhecem, elas lembram de todas as outras patologias que matam muito menos, mas são importantes, e depois pensam no câncer. E isso faz com que atrase o diagnóstico, e muitas vezes aquele tumor que estivesse no comecinho, poder ser tratado só com cirurgia ou só com quimioterapia, leva a cirurgias mais complexas, as lesões mais difíceis de tratar, mortalidade maior, a chance de não sobreviver, e até as sequelas, né? Então, a preocupação é que as crianças vão sobreviver e vão ter sequelas. Quando a gente fala de criança e desse diagnóstico precoce, é também muito difícil, doutor, identificar sintomas, porque os cânceres são diversos, né? Isso. E daí já quero emendar em outra pergunta. Aqui na nossa região, a gente tem um tipo de câncer mais comum em criança, porque como é que a gente identifica um sintoma, alguma coisa de algo novo que a gente não conhece? Imagina. É difícil, né? O mais incrível, sabendo, assim, vendo mundialmente esse problema, porque isso não é só aqui, os pais estão muito mais atentos do que os nossos profissionais de saúde. Então, nosso trabalho hoje em dia, junto com o Guido e com o nosso serviço de oncologia do Hospital São José, é fazer esse alerta e fazer essa educação continuada. Então, a Unesc tem sido parceira, a gente tem várias iniciativas nesse sentido, porque todos esses pacientes passaram por profissional de saúde, que foi a enfermeira do posto, o assistente social do bairro, agente de saúde, passaram na emergência de um hospital. Muitos pacientes vêm para nós por diagnóstico de emergência. E hoje o acesso é muito fácil. Vai no posto, o posto encaminha para o NACOM se tiver pelo menos alguns exames básicos, né? E em menos de 30 dias está fazendo o diagnóstico. E em criança é tudo para ontem. E a nossa equipe, felizmente, as nossas oncologistas, elas são nota 1000, assim. Não tem paciente que demore mais de uma semana para tentar resolver o problema. O principal tumor que tem nas crianças são as leucemias,
que são os tumores do sangue, bem famosos, né? Depois nós temos os linfomas, que são tumores dos linfonodos, que as pessoas chamam de ínguas, né? É um nome comum para a região. E depois temos tumores do sistema nervoso central, que é do cérebro e medula. E depois os tumores ósseos. Os tumores que eu opero são a minoria, na verdade. Mas a gente tem que dar o suporte, porque todos os pacientes precisam de receber quimioterapia. Eles precisam de catéteres ou de equipamentos especiais para receber essa quimioterapia. E quem faz isso é o cirurgião pediátrico. Então a gente faz muito catéter todos os dias para que eles possam receber, retirar o catéter e tudo mais. E alguns tumores sólidos que dão na criança, que são os tumores no fígado, no rim e na suprarrenal. São os mais comuns, que são da minha área mesmo, né? E o que acontece da região? No Brasil, especialmente no sul do Brasil, Santa Catarina e Paraná, existe a maior incidência mundial de um tipo específico de câncer, que é o câncer de suprarrenal. E se manifesta na criança, principalmente por virilização, ou seja, começam a aparecer pelinhos no menino de 2 anos, ou uma menina, pelinhos, o pênis cresce, começa a engordar muito, ficar com o rosto de lua cheia, né? Parece que tem uma lua cheia, está bem gordinho, começa, né? E subitamente, assim, em pouco tempo. Isso é porque esse tumor produz hormônios que levam a essas alterações. E aqui no Brasil é uma maior incidência mundial. Não sabe por que isso acontece. Tem fatores genéticos envolvidos e fatores de ambientes, assim, fatores genéticos, ou seja, nós temos vários grupos populacionais que ficam na cidade de Criciúma e vão se multiplicando na cidade de Criciúma. Então, tem gente que acredita que tem relação com alguns agrotóxicos, mas não se sabe exatamente, mas se sabe que aqui é a maior incidência mundial. Tanto que nós levamos essas pesquisas para o mundo em relação a isso. E daí, nesse caso, cabe cirurgia? Não, nesse caso é só tratamento. No câncer de suprarrenal, o tratamento é só cirurgia. O tratamento mais efetivo é a cirurgia, quimioterapia e radioterapia tem pouco papel. A cirurgia tem que ser curativa e ela é bastante nessa outra coisa que a gente fala. Se o tumor é pequeno, ela é curativa. Se o tumor é muito grande, ele já invade estruturas vizinhas e a chance de cura é menor. Então... Doutor, você é cirurgião geral, cirurgião pediátrico. É muito diferente operar, fazer uma cirurgia numa criança e num adulto? Na verdade, é bastante diferente. Os princípios desse... Não é só numa menor escala? Todo mundo fala. Criança não é um adulto pequeno. A gente ouve isso como chacota dos nossos colegas cirurgiões gerais também. Faz parte das brincadeiras. A gente também tem entre nós, né? Também tem que respirar, né, doutor? Tem que respirar, né? Mas assim, não é que a criança ela tem uma resposta ao trauma diferente. As cirurgias, as técnicas específicas são diferentes. Embora é importante para o cirurgião pediátrico, isso é uma discussão que tem na nossa sociedade, passar pela cirurgia geral, porque tem alguns princípios de cirurgia, como dar ponto, como fazer sutura, como fazer alguns procedimentos que são o básico da cirurgia, como se fosse o que todo médico e todo cirurgião tem que saber, e aquilo é importante ter essa base. Então ele é diferente, a base é de cirurgia, então ela não é tão diferente. Mas as cirurgias em si são bastante mais complexas. Demora mais, demora menos ou isso não tem nada a ver, doutor? Às vezes, bom que em criança já são menores, então não tem que fazer muita força, né, para operar. Hoje a tendência na maioria dos casos, não tanto em câncer, mas nas outras cirurgias que a gente faz, é a cirurgia minimamente invasiva, que é com videocirurgia. E assim, as cirurgias, algumas são um pouco mais rápidas, outras são mais demoradas. O que acontece do cirurgião pediátrico é que a criança não tolera muito tempo de exposição à anestesia. Então, anestesia, cirurgias de 10 horas, 12 horas, elas não são viáveis para a criança. Então, a gente tende a ser mais preciso para tentar ser mais rápido, porque o tempo para nós também é importante. Uma criança fica mais de 2 horas em anestesia, duplica a chance de infecção. Então, a gente tem essa preocupação de resultado. Mas as cirurgias, elas são, principalmente as oncológicas, elas são bastante demoradas mesmo. Doutor, antes da cirurgia, todos os procedimentos, os exames, tem que fazer um mapeamento assim muito intenso para que você tenha menos tempo ali na sala de cirurgia, para que essa cirurgia seja o mais precisa possível? A gente faz uma boa preparação, existem níveis de complexidade. Por exemplo, para o dia a dia, que são as cirurgias mais simples, a cirurgia pediátrica, que são fimose, hérnia, não precisa toda essa preparação, porque
porque as cirurgias em si são bastante rápidas e elas seguem um padrão que não muda, é imutável. Os tumores, obviamente, são muito mais complexos, as reconstruções também. E, na verdade, essa criança recebe uma preparação pré-operatória, mas o mais importante, a gente tem que trabalhar em locais cuja equipe tem essa preparação. Então, às vezes, antes de começar a cirurgia, a gente leva quase 1 hora checando os equipamentos, preparando o material, preparando tudo, para que a gente sabe que se a gente levar 1 hora preparando, a cirurgia, eu diminuo a cirurgia o tempo. E eu não posso pegar esse tempo que eu diminuí em anestesia, em tratamento. Então, a gente tem, para isso, tem que ter um hospital e uma equipe preparada. Felizmente, o São José é um hospital de ponta, assim, ali tem um centro cirúrgico maravilhoso, um dos melhores do Brasil, assim, em termos de área, de material, né? E tem uma equipe de anestesia também que ajuda muito. E a enfermagem, a gente tem uma equipe muito multidisciplinar, assim, que está preocupada desde a humanização até o resultado, que parece que está todo mundo eles jogam no mesmo time. Então, o objetivo é que a criança fique boa. Doutor, e o pós-operatório da criança é diferente? Às vezes a gente ouve assim, a criança se recupera mais rápido, aconteceu alguma coisa, mas o fulano era novo, né? Não só falando de criança, era novo, conseguiu se recuperar mais fácil. Existe isso, não? E como verdade. É que acontece esse pós-cirurgia, né? A gente tem que fazer cirurgias, né? A gente fala, que eu brinco com os pais, né? Eles perguntam, tá, mas ele não pode caminhar? Pode. Mas ele vai pular? Ele vai pular. Então, eu brinco com eles que a cirurgia tem que ser a prova de criança. Porque se você fizer uma cirurgia que depender dele pular ou não correr, não brincar, não rolar... Tem que ficar quietinho pelos próximos 40 dias. Né? Eu não posso sedar a criança, nem ficar... Eles me pedem muito calmante. Eu falei, não dá. O melhor calmante, se tem algum desconforto, ele vai ficar quietinho. Se ele não tiver desconforto, eu fico muito feliz que ele não tenha nenhuma dor. Calmante é para os pais, né, Calmante só para os pais, né? Então, assim, as crianças têm uma recuperação melhor, né? Elas têm com o metabolismo mais acelerado, acaba que os mecanismos de cicatrização são mais acelerados. Isso é muito bom. Contudo, ela tem uma reserva para o trauma muito menor. Então, se a gente passar esse primeiro período, as primeiras 48 horas, somente cirurgias grandes, a gente conseguir que ela fique bem nesse período, que ela saia bem, que ela suporte bem esse trauma, porque a cirurgia é um trauma na gente, cirúrgico, né, principalmente as cirurgias maiores, ela só deslanche. Então, ela tolera, mas esse período é fundamental e essa é a diferença do adulto, né? O adulto, ele tem um pouco, para esse primeiro, ele tem um pouquinho mais de reserva, mas muitas vezes eles acabam tendo problema de cicatrização, porque fumam, porque são mais velhos, o metabolismo é um pouco mais lento, então é um pouquinho mais complicado. Você falou ainda há pouco, doutor, que quando com criança é tudo para ontem, né? A equipe se mobiliza toda. E eu imagino que é uma aula diferente ali no hospital, né? Sim. Pelo que a gente conversa, pelo que a gente ouve da Casa Guido, dos pais que são atendidos tanto pelo hospital quanto pela Casa Guido, a gente percebe que é um ambiente diferente, é algo diferente. E quando se fala de um problema de saúde numa criança, também eu acho que é difícil esse dia a dia de vocês, de lidar com isso, tem toda aquela questão emocional que acaba se envolvendo. Não é assim tão simples, né, doutor? Não, a gente tem muito foco no resultado, que é uma preocupação assim que norteia. Não adianta eu ser o cara mais simpático do mundo e se meu resultado da cirurgia não for curativo para o meu paciente. Então, a gente tem essa preocupação. A gente está sempre estudando, sempre se renovando, indo em congressos e trabalhando em conjunto. Nós temos reuniões para decidir cada paciente. Então, de todos hoje nós temos em média 50, 60 pacientes em tratamento. Todos são discutidos, todos são reavaliados, todos são discutidos em toda a equipe para que a gente possa procurar o melhor tratamento, o melhor resultado para ele, para também não submeter a procedimentos desnecessários também. Claro que é difícil, os pacientes oncológicos eles têm uma mortalidade. Cada um que não sobrevive ou que tem uma complicação é uma dor enorme para nós, não tanto quanto para os pais, obviamente, mas assim, é uma dor muito grande. Tem uns que a gente carrega na gente, alguns que não estão mais aqui, que a gente carrega conosco. Eu tenho uma cada um tem os que se acompanham mais, eu tenho uma que a mãe me conhece bem. Fui no aniversário dela, então é uma criança que eu gostava muito. E ela foi uma batalhadora até o fim, assim, e nós somos seres humanos, a gente sofre também, né? Mas a gente sabe que a gente está tentando fazer o melhor. E a gente
tenta fazer o melhor, não é aquela fazer o possível. A gente não quer o possível, a gente quer o melhor. Então é isso que a gente busca, né? Doutor, tecnologia mudou muito desses anos que você começou enquanto cirurgião até agora? Melhorou muito. Eu acho que duas coisas melhoraram assim significativamente. A anestesia evoluiu muito, assim. Então a recuperação anestésica das crianças ela é muito melhor. Há uma preocupação muito mais com uma série de fatores metabólicos da fisiologia da criança que tem um impacto no resultado final, né? E as unidades de terapia intensiva melhoraram muito, sim, também, isso ajudou bastante. E a quimioterapia, surgiram novos medicamentos que têm demonstrado um resultado melhor. O que tem para o futuro, em termos de cirurgia, de técnica, assim, existe uma tendência mundial para a cirurgia minimamente invasiva, que são cirurgias por vídeo, cirurgia ou robótica. A robótica ainda está engatinhando na cirurgia pediátrica, porque as pinças e por onde a gente faz a cirurgia na robótica, elas são muito grandes, muito largas, então acaba que vira quase uma cirurgia aberta, entendeu? Então não demonstrou ainda essa vantagem, né? Mas isso é uma tendência, esses aparelhos devem se baratear no futuro, então acredito que a tendência vai ser uma coisa que vai acontecer, a robótica para alguns casos, acho que para cada caso vai ter sua cirurgia. Por exemplo, para aquele tumor de suprarrenal, que eu falei que é o carcinoma, que é o mais comum, a cirurgia ela é curativa e não pode, se romper o tumor, 100% vai morrer. Então a gente tem que tirar o tumor inteiro. Então a robótica ainda vai demorar para chegar nesse nível da delicadeza, da sensibilidade que tem a mão da gente. Então ainda não vai ser para esse paciente. Talvez para outros tumores menores ele vai ajudar mais. Na França já tem mais de 200 casos para tumores pequenos. Nossa. Então a gente sabe que a tendência é essa. E na medicina, a tecnologia tem mudado muitas coisas, e você falou ainda há pouco que foi num congresso, vocês precisam sempre ir para estar atualizado, para saber o que está acontecendo em outras partes do mundo também, né? Isso, a ideia é sempre a gente abrir horizontes, né? Reconhecendo as nossas especificidades, né? Eu fui ver nesse congresso, mostraram a estatística de sobrevida do México, ela é muito pior que a do Brasil, ela é 46% de sobrevida. A do Brasil é mais de 70%. Então, por que lá é assim? Problemas de organização e tratamento, os pacientes chegam muito tarde para eles. Eu faço parte da Sociedade Internacional de Cirurgia Oncológica Pediátrica, uma sociedade, não são tanto, no Brasil acho que somos 10 membros, acho. Então, é importante a gente estar sempre se renovando, porque, embora tudo isso esteja na internet, a gente tem as revistas científicas que têm essas informações. Nós temos grupos nacionais de discussão de cirurgia oncológica pediátrica e, além disso, existem grupos internacionais que estudam cada tumor e fazem protocolos novos para tentar diminuir tanto os efeitos da quimioterapia, os efeitos negativos, como melhorar a sobrevida, a chance de cura. Então, a gente a gente assiste esses trabalhos e se procura sempre estar no mais próximo desses países de primeiro mundo para que a gente possa atingir o resultado que a gente tem. Tem que estar sempre indo. Nós vamos todos os anos, as oncologistas pediátricas, ou eu da cirurgia pediátrica, sempre nesses internacionais, a gente participa para aprender um pouco também. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela conversa. A gente sempre aprende muito, né? É um dia importante para a gente conversar, para a gente discutir e, quem sabe, criar essa conscientização para os diagnósticos mais precoces. Eu acho que a conversa, né, tornar comum esse assunto, que às vezes as pessoas pensam, existe câncer em criança? Sim, existe. A gente tem dificuldade de saber, tem que correr para o médico, tem que procurar outro, porque se não deu volta, às vezes não conhece. E acho que essas conversas, elas são muito importantes. Então, te agradeço a disponibilidade, né, de vir aqui conversar com a gente e criar esse alerta na nossa mente, né, de que isso existe, que a gente precisa cada vez mais falar a respeito. Tá certo. Muito obrigado pela oportunidade. A satisfação está aqui e a gente espera que as pessoas possam entender que nós temos um colchão para receber esses pacientes. Nós temos o serviço de oncologia do Hospital São José, pediátrico. É uma porta aberta, na verdade o sistema é só fazer a consulta no posto de saúde que ele encaminha para os casos que forem suspeitos. Os pais são nossos maiores aliados, eles sabem, meu filho não está bem, meu filho perdeu 10% do peso. Não é normal a criança perder peso, ainda mais progressivamente. Então esse é um caso, tem vários sinais de alerta
que os pais muitas vezes descobrem antes da gente. Então a gente fala para os meus colegas, ouçam os pais e os pais ouçam a si mesmos, né? Porque a mãe, o pai sempre sabe que tem uma coisa errada com o bebê e a gente tem várias equipes trabalhando nisso e eles podem ter segurança. O mesmo tratamento que é feito aqui é feito na Inglaterra, na Europa, porque os protocolos eles são mundiais e os resultados não são 100%, mas a gente tenta chegar nesses mesmos resultados internacionais. Tá certo, muito obrigada. Esse é o Dr. Christian Prado, ele que é cirurgião pediátrico, conversando com a gente sobre esse Dia Mundial de Informação, de Conscientização a respeito do câncer infantil. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informação, mais conversa aqui no Tudo a Ver.